Ó, meus amores, a atividade de português que a professora mandou para vocês hoje é uma atividade pequenininha para ser resolvida. Só que vocês têm que fazer a leitura. O importante é a leitura. Vocês lembram como era a nossa rotina? De 7 às 8, a turma da manhã fazia 1 hora de leitura. E à tarde, de 1 às 2. Eu sempre faço leitura para depois resolver a atividade. Por quê? Porque as atividades, para elas serem concluídas, você tem que primeiro compreender o texto. Não é você ir direto para a atividade. Como que você vai resolver a atividade? Antes de ler o texto, você pode ir lá, dar uma olhadinha, ver o que é que a atividade está pedindo, para você já ler o texto, já sabendo mais ou menos o que é que você está querendo. Tá bom? Mas a leitura ela tem que ser feita, tem que ser refeita, ela tem que ser compreendida, tá? E só de olhar aqui para esse cordel, nós estamos vendo que elas têm vários versos e vários estrofes. Aqui, o que são versos? Versos são linhas. Cada linha é um verso. E o que é estrofe? Como eu sempre falei para vocês, cada estrofe é um montinho, que esse montinho são vários versos, tá? Aqui, por exemplo, na página 148, eu marquei aqui no meu livro, eu contei, tem 18 versos. Então, você vai colocar, cada linha você vai colocar um número na frente da linha. Por exemplo, aqui, setembro passou, você coloca o número 1 antes da palavra setembro. Ali é o primeiro verso, tá bom? Na primeira folha, 148, eu tenho 18 versos e tenho 3 estrofes, que são 3 montinhos. Você pode perceber que tem assim um pequeno espaço de uma estrofe, da primeira no caso, para a segunda. Como que essa leitura pode ser feita? Vocês lembram da nossa rotina? Nós líamos de diversas maneiras. Então vocês vão fazer isso em casa. Com quem? Com o coleguinha? Não, porque o coleguinha está na casa dele. Com a professora? Também não, porque eu estou na minha casa. Então você vai ter que se virar. Você vai ter que ser criativa. Bom, não pode ficar sem fazer a leitura. Por exemplo, você pode fazer a leitura do pensamento. Só você. Você lê no seu pensamento, que é a leitura silenciosa. Outra leitura que pode ser feita, você pode convidar o seu irmão, que sabe ler texto. Convidar seu irmão, ou sua irmã, ou o papai, ou a mamãe. Vamos combinar o seguinte, eu leio um verso e você lê outro. Aí a leitura fica melhor, fica mais gostosa, fica prazerosa. Ou então, se você preferir, eu vou ler uma estrofe, que é um montinho, e você lê a outra estrofe. Tá certo? Agora vamos combinar. Antes de você convidar alguém, você treina a leitura. Faz a leitura do pensamento. Aí você convida alguém para fazer a leitura depois junto com você, porque você já vai estar, ok, tá certo? Depois que você fizer toda a leitura, aí você vai para a atividade. Aí vai ficar tudo mais claro. Por quê? Porque você já leu o texto. Você vai agora ler as perguntas e vai responder. Na dúvida, volta para o texto para ver se realmente é aquilo que você está pensando. Porque às vezes a gente lê um texto, como esse aqui é bem extenso, quando você vai resolver, você não lembra direito. Você acha que é uma coisa e de repente não é. Aí você volta lá no texto para tirar a dúvida. Como você já conhece o texto, você vai ter aquela noção, se é no começo do texto, se é no final, se é no meio, aonde é que está aquela resposta. Aí se você não lembrar, aí você vai ter que ler o texto todinho novamente. Então assim, minha atividade, a intenção não é... A maior intenção é ser uma tarefa prazerosa, uma tarefa que você goste de fazer, que você treine a sua leitura, porque quando eu voltar para a escola, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar vocês tudinho para ver o nível de leitura de vocês, tá bom? Então, pratique a leitura, que esse texto aqui vai ser trabalhado em sala, tá bom? E eu vou olhar quem é que vai ler direitinho. Quem não lê direitinho é porque não treinou. Combinado?